Em 2007, a FIFA escolheu o Brasil para sediar a Copa do Mundo. Pareceu uma ideia brilhante ter como sede um dos países mais fanáticos por futebol no mundo todo, mas ninguém esperava que isso iria causar a maior onda de protestos que o Brasil via em décadas. Essa revolta em massa teve início em junho de 2013, mas por outro motivo. Milhares de pessoas de todas as principais cidades protestavam contra um aumento de 20 centavos na passagem de ônibus em São Paulo. O ato de hoje foi bonito, a gente destruiu uma catraca, colocou fogo e derrubou ela. Teve nesse ato uma presença muito ostensiva da polícia militar, porque a gente é um grupo marcado pela polícia, então qualquer coisa que a gente chama, muitas vezes vem mais policial do que manifestante, porque eles têm uma expectativa muito grande da gente em termos... Deu merda. A resposta policial foi truculenta no começo. As tropas de choque abusaram de seu acervo para controle de distúrbio civil nos manifestantes. Entretanto, a violência policial apenas atraiu mais pessoas para as ruas. Os motivos dos protestos foram se misturando, tornando-se maiores e acabaram gradualmente destinando finalmente os maiores problemas sociais do Brasil: a saúde e a educação. E com os exorbitantes gastos para a Copa, a população agora tinha um inimigo em comum: a FIFA. A FIFA exigiu do Brasil melhoras nos estádios e em sua infraestrutura, que custou no total 25,6 bilhões de reais, a Copa mais cara da história. A seleção pode fazer sua mágica durante a Copa, mas isso não se trata mais de futebol. Em busca de respostas, fomos até a Câmara Legislativa para uma entrevista exclusiva com a deputada federal Celina Leão, do PDT. Para ela, perguntamos sobre os gastos da Copa e sobre as manifestações. Celina, o que você achou e pensou no momento inicial que a FIFA anunciou que a Copa seria realizada aqui no Brasil, em 2014? Nosso país sempre teve um problema grave de infraestrutura, né? Quando o anúncio da Copa, né, veio para o Brasil, não só eu, né, mas toda a população, naquele momento era um momento de comemoração, era um momento de felicidade, porque nós achávamos que aquilo iria trazer desenvolvimento ao nosso país, né? Desenvolvimento de uma forma completa, né? Desenvolvimento na área de infraestrutura, de saúde, de educação. Seriam conquistas naquele momento que a gente aguardava que essas conquistas fossem permanentes, entendeu? Então foi naquele momento do anúncio do Brasil ser realmente a sede da Copa, era um momento de alegria, né? Muito diferente do atual momento que o Brasil vive hoje. Se você for ver infraestrutura do país, um país desenvolvido ele tem uma infraestrutura adequada, decente, moderna, competitiva. O nosso país, por que o Brasil não desenvolve como ele tem que desenvolver? Nós temos pobreza de ferrovias, nós temos a dificuldade de infraestrutura dos aeroportos, entendeu? Então, quando teve o anúncio da Copa do Mundo, existiu uma ideia de desenvolvimento para a nação toda. E isso não aconteceu. Então, o que aconteceu? Nós tivemos estádios superfaturados, né, com 3 ou 4 vezes, inclusive, o valor inicial da obra. Um estádio, por exemplo, vou te dar um exemplo claro aqui, o estádio Mané Garrincha. Ele foi orçado inicialmente por R$600 mil. Essa obra já está em mais de 2 bilhões de reais. Qual que foi a melhoria na saúde? Qual foi a melhoria real na educação? Qual foi a melhoria real na área de infraestrutura? A Copa do Mundo virou, né, realmente um canal para a corrupção,
sem o investimento necessário nas obras de infraestrutura que era a expectativa do Brasil, sem geração de emprego, sem geração de renda. A FIFA teve isenção de todos os impostos, que isso nunca aconteceu em nenhum país. Nós não poderíamos abrir mão desses recursos que a FIFA iria pagar de impostos ao nosso país. Por que nós abrimos mão desse recurso? Por que nós demos abrimos mão de bilhões para a FIFA, que é uma empresa privada? É muito bom a gente colocar que a FIFA não é um organismo só internacional. A FIFA é um empreendimento privado, que tem pessoas, tem sócios, tem acionistas que vivem de lucro. Né? Será que a nossa nação poderia abrir mão desses recursos, desses impostos, que realmente seriam gastos aqui na parte de infraestrutura? A Copa deixou uma herança de corrupção, deixou um rastro de corrupção. Não teve desenvolvimento adequado em outras áreas. Vou te dar um exemplo. Aqui no Distrito Federal, o estádio Mané Garrincha, ele teve um orçamento que seria gasto 4 anos de orçamento da Secretaria de Obras. Ou seja, então você vê um estádio desse lindo, maravilhoso, mas você vê as escolas caindo aos pedaços. Você chega em áreas aqui do Distrito Federal que não tem asfalto. Você chega em áreas aqui que não tem energia elétrica. Você chega em áreas aqui que não tem saneamento básico. Então, quando o país realmente para e reclama da Copa, ele não está reclamando da Copa. Ele está reclamando da roubalheira da Copa. Ele está reclamando da falta de infraestrutura permanente no nosso país. Um evento desse é bonito, né? A gente recebe durante um mês. E depois? O que sobra? Qual que é a herança que sobrou para o Brasil? Aqui no Distrito Federal, esse estádio, a manutenção desse estádio vai custar mais de R$300 mil ao mês aos cofres públicos. Quem vai pagar essa conta? Existia uma tese do próprio governo que ele iria se pagar. E essa tese ela não se concretiza. Eu recebi um relatório da TerraCap, que é quem gerencia o estádio. Hoje, todos os recursos da TerraCap, todos os lotes que estão sendo vendidos no Distrito Federal e comercializados estão comprometidos com o pagamento do estádio Mané Garrincha. Então, tudo que foi vendido de lote, tudo que foi vendido de áreas públicas, as prestações que têm sido pagas de áreas públicas têm sido revertido para o estádio Mané Garrincha. E nesse tempo que ficou pronto o estádio, ele não conseguiu reverter nem o custo da manutenção. Eu recebi um relatório fiscal da TerraCap, que gerencia o estádio, que fala o seguinte, que esse estádio tem que ser baixado como perda contábil. Um balanço contábil ele tem que ser baixado como perda. Ora, não era para ser algo que traria lucro para o Estado? Nós tivemos um jogo aqui que teve 8 milhões de lucro. Você sabe quanto que ficou para o Estado? R$4 mil. Que não dá para pagar nem a segurança do estádio. Então, ou seja, o estádio ele é caro, ele é mal gerenciado, ele é mal utilizado e vira quase como uma herança maldita para a cidade com um custo desse elevado. Então, assim, e isso inclusive gerou um inquérito no Ministério Público que tem apurado esse mau uso do estádio. A TerraCap, não só no gerenciamento da obra, mas nesse superfaturamento dessa obra também, entendeu? Então é algo muito negativo, que a cidade toda sofre, né? Nós tínhamos que ter aqui as escolas públicas funcionando de uma forma decente, nós não poderíamos ter buraco, o trânsito, que é um investimento, que precisa de investimento de massa, está cada vez pior, porque falta o investimento, os carros têm aumentado e falta o investimento, tanto no fluxo do trânsito, quanto no transporte público de qualidade. Entendeu? Então, assim, essas áreas prioritárias, por isso que a população não tem raiva da Copa. A população está com raiva da má gestão da Copa. Eu sempre brinco o seguinte, o Brasil já perdeu a Copa. Porque ganhar não é só ganhar, né? Se a gente levar o título. Nós já perdemos a Copa. Nós perdemos quando a gente conseguiu demonstrar que nós somos um país corrupto, onde que a corrupção está realmente infiltrada em todas as zonas de poder, né? Onde nós somos um país que não tem gestão, que não consegue gerenciar as áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura. Então, eu acho que qual que é a lembrança para as pessoas que vieram na Copa? Como muitos turistas têm colocado, que a maior herança que tem, que o mais bonito da Copa é os brasileiros, que é o povo brasileiro, entendeu? Eu acho que a manifestação foi um despertar do Brasil, né? Foi uma forma do Brasil mostrar que ele estava realmente atento. Porque o que aconteceu? Era um sentimento de impunidade total, de que você poderia fazer qualquer coisa, de qualquer jeito, que isso ficaria por isso mesmo, que a população não iria reagir. Eu vou te dar um exemplo claro do que eu estou falando. A população está muito desconfiada dos políticos. Na campanha passada, numa época dessa, já tinha várias agendas políticas, a cidade inteira estava movimentada. Hoje não, a população realmente está esperando, né? Está realmente assim, com aquele
Será? Quem que será que são os candidatos? Em quem que será que nós vamos votar? Entendeu? Por quê? Porque realmente há um desinteresse da população que ele vem fruto realmente de uma desconfiança à classe política. Eu acho que as manifestações foram realmente finalizadas pelo próprio grupo que está no poder hoje, que começaram a infiltrar baderneiros no meio da manifestação para que a população não fosse à rua mais, né? Porque a população, o cidadão de bem, quando ele vai na rua, quando ele participa de uma manifestação e que ele vê que está tendo depredação ao patrimônio público, ele fala, não vou mais participar. Então, acho que até isso no nosso país nós tivemos, entendeu? Grupos organizados aí que se infiltraram realmente para quebrar tudo e tirar a legitimidade desse movimento que era tão bonito que estava no Brasil, entendeu? Que era uma manifestação ordeira, que dava uma mensagem muito clara do que o Brasil queria, né? Que estava cansado da velha política, e isso foi desconstruído, entendeu? Por isso que eu acho que até a população ainda tem receio de voltar para a rua de qualquer jeito, né? Para que não volte aquela depredação, aquilo. Quem não tiver disposto a ouvir as vozes da rua, né, as ruas pedem poucas coisas, pedem que a gente realmente faça um mandato limpo, que a gente pegue os recursos, que esses recursos sejam aplicados nas áreas prioritárias, entendeu? Porque tem algumas coisas, inclusive, que não são... Vou te dar um exemplo, tem coisas que não são corrupção, mas que são imorais. Nós gastamos aqui 4,5 milhões de tintas para pintar as cidades de verde e amarelo. Quando a população não entrou na Copa, no clima da Copa, o governador achou, então a população não entrou, nós vamos comprar as tintas e vamos enfeitar as cidades. Isso não é ilegal, gastar 4,5 milhões de tinta, mas é imoral, na minha concepção. Porque perguntou para a população se ela queria mais esse gasto na Copa, que já está com tanto desgaste. Eu acho que existe investimento, alguns deles são aplicados, alguns são desviados, né? Então, assim, existe ainda muita corrupção, principalmente nessas áreas ainda de saúde, de educação, e a gente consegue perceber isso em vários governos que passaram, entendeu? E isso acontece em vários estados brasileiros, né? Então, a gente percebe que existe um investimento, não um investimento ainda adequado, mas tem um investimento. Existe também a corrupção, que muito do investimento não chega aonde ele deveria chegar. Esses dias para trás eu assisti um programa de televisão que falava sobre um prefeito que estava desviando o dinheiro da merenda. E o que isso causava no ponto final? As crianças estavam indo embora da escola porque não tinha alimentação. Então, assim, o desvio que é feito da saúde, da educação, ele tem dois fatores que são muito, muito negativos para o país. Primeiro, que é realmente assassino, né, da saúde, que tira as vidas, e da educação, que tira a esperança, que é o futuro da nossa nação. Eu ainda acho o investimento no nosso país ainda de educação muito ainda tímido, perto das nações que querem desenvolvimento de verdade. Se você for pensar, países que saíram devastados da guerra, conseguiram se reerguer e hoje são superpotências porque investiram na educação, na tecnologia, no conhecimento. Nós somos a 7ª economia e a 79ª na educação. Então, olha só, como é que nós somos uma economia tão forte em termos de PIB, em termos de exportação, e tão fraca em termos de educação. Então, tem um fosso social aí que acontece. E aí, sim, falta investimento, e o que se investe hoje ainda fica muito na corrupção. Em direção ao estádio Mané Garrincha, nos deparamos com um grupo de colombianos e decidimos perguntar a eles como todos esses escândalos no Brasil soam lá fora e o que eles vêm achando da Copa. Ok. Perguntei a eles se eles preferiam que eu falasse português ou inglês. Eles disseram que preferem o inglês porque o nosso português é muito rápido e difícil de entender. Então, comecei perguntando sobre como é a impressão do Brasil lá na Colômbia. I think it's a very huge country and with very nice people, and I personally like it because it's like you have a lot of technology and that's very fun. Perguntei a eles se a impressão deles antes e depois de conhecer o Brasil mudou. Yes, definitely, 100%. Because I thought it was a very beautiful place, but now I know it's better than that, especially because the people is awesome. So we're grateful to be here, especially now. Perguntei então se na Colômbia eles ouviam muito sobre as corrupções e os superfaturamentos nos estádios que aconteciam aqui no Brasil para a Copa do Mundo.
Yeah. especially now at this time. But before we knew it that Brazil had the better economy and the better places and the people living here was having a better life in South America. But that changed when we knew about, the World Cup and the money and all of those things. And we felt that people is very sad about the situation. Right now. Brazilian Especially people. in Belo Horizonte. They were very, very upset with the government. They didn't have any flag, anything like that, and they told us it's because we don't agree with this, everything is expensive and we don't like this now. Perguntei então pra eles quem ganharia a Copa do Thank Mundo. you. E então eles respondem com muito bom humor. Brazil! Colombia.